conhece a água. Esse é o elemento que os espíritos vão diferenciando para criar coisas. Gente, agora eu queria... Quem aqui assistiu o filme Interestelar? Não. Quem aqui assistiu algum filme sobre viagem no universo, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, alguma coisa assim? Não já viu isso, né? Então a gente sabe a teoria da relatividade. Você, dependendo da gravidade, o tempo muda. Então, se eu for para um outro planeta, a gravidade for diferente da Terra, eu ficar lá, quando eu voltar aqui, o tempo não passa a mesma coisa. Então pode ser que um ano lá equivala a 25, 30 anos aqui na Terra. Eu tenho a sensação lá de que eu passei um ano, mas eu chego aqui e já se passaram 30. A gente tem uma ideia da complexidade do universo. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Tudo que existe na Terra foi formado, inclusive o tempo. A maneira como as coisas acontecem aqui é só daqui da Terra. É só daqui. A experiência que nós temos, os elementos que nós temos, é só daqui. E como que isso foi montado? Foi formado obedecendo a leis gerais, porque existem leis gerais no cosmos que são as leis divinas. Então, os co-criadores não criam do que eles querem da cabeça deles, porque existem regras. Existem leis. Por isso que a criação tem um plano de unidade. Porque senão eu teria um Cristo e criaria uma galáxia que completamente não tem nenhuma relação com a galáxia daqui. Isso não existe. Há um plano de unidade em toda a criação. Esse plano de unidade é a marca de Deus. Tá complicado isso? Foram estabelecidas temperaturas para a Terra. Mas existem espíritos que controlam os fenômenos da natureza. Então significa o seguinte, se está frio em Belo Horizonte ou está quente, tem espíritos atuando sobre isso. Então significa que coletivamente, está sendo decidido que tipo de experiência nós vamos ter. O fato de ter chovido hoje em Belo Horizonte não é gratuito. Isso está controlado por espíritos que, por sua vez, estão sob uma hierarquia. Então, alguém decidiu. Alguém decidiu. E aí você pensa num bebê. Quem que decide a mamadeira? A temperatura da mamadeira. Não é assim? Por exemplo, toda vez que a mãe tem frio, ela põe blusa na criança, né? Então, olha que interessante. Tem alguém ali controlando a experiência. O bebê vive a experiência de quem está cuidando dele. Ele é alimentado, ele dorme, ele é colocado no lugar. Nós também. Nós estamos sob um processo, pressão atmosférica, gravidade, tempo. Processos biológicos, o nosso organismo, tempo de vida do nosso corpo, processos da reencarnação. Tudo isso foi definido. Não, precisa estar, né? Ou há elementos no nosso perispírito, há uma de lei, há configurações da lei que fazem com que o nosso perispírito atraia magneticamente as experiências que a gente necessita e nos leve para o local que a gente precisa. Isso que é o mais bonito, né? Então, o primeiro ponto que a gente quer chamar a atenção é que nesse capítulo 1 de Gênesis, quando eu falo Deus criou, está deixando claro o seguinte, quem é o soberano do cosmos? É Deus. É Deus. O que... Então, só um pouquinho na questão da água, nós vamos voltar. De soberano, é o mineral que, quando a gente pensa em mineral, o mineral ele fica lá como se fosse o menor. O que você está dizendo é o que o Camille Flammarion, que foi contemporâneo do Kardec, trabalhou com Kardec, né? O Camille Flammarion teve um papel muito importante, porque ele frequentava a sociedade parisiense de estudos espíritas,
E o Camille Flammarion era médium psicógrafo, ele psicografava Galileu Galilei. Então, muitas mensagens que estão no livro A Gênese, do Kardec, do Galileu Galilei, do Arago, mensagens fantásticas, foram psicografadas por Camille Flammarion. Agora, o Camille Flammarion é um caso à parte, porque ele era um dos maiores astrônomos da França. Então, um dos maiores astrônomos da França. E psicografava Galileu Galilei, espírita. E o Camille Flammarion escreveu um livro que chama Deus na Natureza. Então, qual que é a tese central desse livro? Nada na natureza é gratuito. Todos os elementos da natureza expressam o caráter de Deus. O caráter de Deus. Os chineses, e o Emmanuel diz isso no livro A Caminho da Luz, os chineses representam aquele povo que teve mais sabedoria para estudar isso. Então, o que o Emmanuel diz sobre a China milenária no livro A Caminho da Luz? Ele diz assim: os chineses estudaram a lei divina observando a natureza. E eles escreveram um livro sagrado com essas experiências. Como é que se chama esse livro? I Ching. O I Ching é o registro da percepção chinesa das leis da natureza. Então, os trigramas, né, são trigramas. Então, assim, o vento na montanha, a água na pedra. Então, eles vão observando isso, Sheila. Como é que a água se comporta? Como é que o vento se comporta? Como é que o bambu se comporta? E observando esses elementos da natureza, eles começam a conjugar. Então, o que eles entendem? Que cada situação exige, cada experiência que você vive, exige uma atitude condizente com aquela experiência. Então, se você for só pedra, você se lasca. Sem nenhum trocadilho. Por quê? Porque tem situações que você tem que ser água. Tem situações que você tem que ser pedra. Tem situações que você tem que ser vento. Tem situações que você tem que ser dia. Tem situações que você tem que ser noite. Tem situações que você tem que ser frio. Tem situações que você tem que ser quente. Então, a situação determina como que você lida. Então, todos esses elementos naturais, eles não são gratuitos. O I Ching, e o Emmanuel, inclusive, diz, né, no A Caminho da Luz, né, da necessidade de nós estudarmos isso, a sabedoria milenar chinesa. Né? E o livro que faz essa ponte é o livro do Camille Flammarion, Deus na Natureza. Então, a lei natural e a lei moral é a mesma coisa. Não existe diferença entre a lei que rege os elementos químicos da lei moral que rege o relacionamento entre dois espíritos. É a mesma lei. Os princípios da lei são os mesmos. Vamos guardar isso. Agora nós vamos avançar aqui, porque isso vai voltar no que eu vou ler daqui a pouquinho. Então, o que o capítulo de Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis está dizendo? Deus é soberano e tudo é uma coisa só. Tudo é fluido cósmico. Então, qual que é o trabalho da criação? O trabalho da criação é de individualizar fluido cósmico. Então, você individualiza fluido cósmico, você tem pedra. Individualiza, você tem pássaro, tem peixe, tem terra, tem grama, tem tudo. São modificações do fluido cósmico. E, evidentemente, o princípio inteligente, porque é ele que organiza a matéria. Então, a pedra, as moléculas do mineral só são organizadas porque tem princípio inteligente ali, organizando. As plantas só são organizadas, tem um processo ali ocorrendo, porque tem um princípio inteligente mais evoluído do que o do mineral, que está ali organizando. Você vai para o animal, né, até sem contar princípio inteligente, por exemplo, um cachorro, a inteligência de um cachorro, né? A inteligência de um cavalo. Então já é um princípio inteligente bastante avançado, até que esse princípio inteligente entre na razão, aí ele entra para o reino hominal. Não é isso? Está lá na Evolução em Dois Mundos.
Aí ele começa a estagiar num corpo humano e aí começa o processo de desenvolvimento de razão, de sentimento, etc. Mas é ele que organiza tudo. Então nós temos lá princípio inteligente e a matéria sendo organizada. Por que é importante isso? O que o capítulo 1 de Gênesis fala? Fala de Deus pondo ordem. Havia um abismo, aí ele pôs ordem. Separou a luz do dia. O que é a descrição do capítulo 1? Deus organizando as coisas. Estava um caos. Como é que o caos vira ordem? Ordem em grego é cosmos. A criação é fazer com que o caos se transforme em cosmos. Cosmos é ordenado. É tudo no seu lugar, tudo com a sua função, tudo diferenciado e individualizado. Isso é muito importante, não é? Porque ao individualizar e ao modificar o fluido cósmico, nós geramos elementos, mas esses elementos precisam ser organizados. Quando você organiza, você tem criação, tem cosmos. Tem cosmos, né? Então, primeira coisa que a gente percebe aqui é que Deus estabelece ordem. E ordem é lei. Ordem é lei. Então, quando Jesus fala, eu não vim destruir a lei, não está falando da lei mosaica apenas. Está falando da lei divina, da lei que rege todos os fenômenos da criação. Há uma lei soberana que rege tudo. Como que os hebreus chamam essa lei? Chamam ela de Torá, que não é o livro, não é Bíblia, gente. Não é Bíblia. Nós vamos ver isso aqui. Não é Bíblia. Lei é a regra que estabelece ordem. Então, quem criou a regra de que a abelha faz mel? A lei divina. Lei. Cada elemento tem a sua estrutura. Ele tem uma estrutura. Então, o computador, você olha para o computador, olha para uma mesa. São estruturas diferentes. Então, cada elemento tem a sua estrutura. Ou seja, a sua organização. Tem organizações que são mais simples, tem organizações que são mais complexas. Por exemplo, você pega um grão de areia. Ele é mais simples ou mais complexo do que um pássaro? Mais simples. Então, evolução é ganhar complexidade. Por isso que o espírito é criado simples. Porque à medida que ele evolui, ele ganha complexidade estrutural. Ele vai se tornando mais complexo. Então, o princípio inteligente está lá num átomo, ele é simplório. É uma semente. À medida que ele vai estagiando, que ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando em complexidade. E ele vai ganhando em forma, né? Vai ganhando em forma, vai assumindo formas. E ele ganha em experiência e conhecimento. Então ele é ignorante no sentido de ignorar, de não saber. E à medida que ele evolui, ele ganha conhecimento. Agora, o que é conhecimento, gente? Conhecimento é saber a lei divina, porque é a lei divina que rege tudo. A lei divina rege tudo. Então, sabedoria é eu conhecer os princípios da lei divina. Porque se eu conheço os princípios da lei divina, eu sou capaz de manipular e de todos os elementos do universo. Então Jesus pegava a água e transformava em vinho. Qual o problema? O fluido cósmico pode se transformar em qualquer coisa. Ele pegava 3 pãozinhos, 5 pãezinhos, multiplicava, comia 5.000. Qual que é a dificuldade? O fluido cósmico é infinito. Ele podia ficar fazendo pão até hoje, podia estar fazendo uma padaria. O fluido cósmico é infinito. Ele ia manipulando o fluido cósmico e transforma o que ele quiser. Num peixe, num pão, num relógio.
Qual que é a dificuldade? Mas por quê? Porque ele já alcançou um nível em que ele conhece os princípios da lei que o permitem operar no fluido cósmico. É claro que um espírito da nossa categoria não tem acesso a esse conhecimento. Por quê? Porque nós não temos moral suficiente para ter esse tipo de poder. Bonito isso, né? Então a primeira coisa é ordem. Tudo foi organizado. Nós vamos ver isso aqui. Mas vamos guardar essa palavra. Ordem, ordem. Deus põe ordem, Deus põe ordem, Deus põe ordem. E o que o texto está querendo dizer com isso? Ei, peraí. Se Deus põe ordem no universo, Ele não vai pôr ordem nos problemas que nós estamos vivendo hoje na Terra? Ele não vai pôr ordem na política do Brasil? Ele não vai pôr ordem na economia brasileira? Se Ele pôs ordem no universo inteiro. Então a grande mensagem de Gênesis é, olha, fica calmo. Deus transforma todo o caos em ordem. Por quê? É da natureza de Deus ordenar. Colocar ordem. Então fique tranquilo. Deus atua na criação e Ele atua na história evolutiva da Terra, colocando ordem. Sempre colocando ordem. Isso é bonito.